conversation. So what are your thoughts on this? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pod Insa TV. Eu estou aqui com a minha companheira de bancada, Vilma Birelli. Tudo bem, Vilma? Tudo ótimo, sim. Eu fico muito bem, né? Toda sexta-feira aqui perto de você, energia com os convidados, tá tudo maravilhoso. E com você? Tudo ótimo, Vilma. E hoje nós vamos falar com um assunto assim muito bacana, muito especial. É sobre as dores reumáticas. Vilma, por falar nisso, você sente muita dor reumática, Vilma? Sim, eu acredito que se for pela dor, eu vou dizer que eu tenho mais de 90. Porém, eu tenho visto na TV, no Instagram, que os de 90 tá batendo recorde de saúde, firmeza. Eles estão indo para academia e nós nada, né, Cí? É verdade. Mas olha, não é só os velhos que sofrem com isso não, sabe? Hoje nós vamos saber tudo a respeito disso. Estamos aqui com uma pessoa assim, ó, incrível para falar sobre esse assunto. Realmente, sim. Hoje temos a graça e a honra de receber aqui a doutora Paola Defende. Ela vai tirar muitos mitos, vai falar que não é só os idosos que têm reumatismo, não, né, sim? Realmente, pessoas com 10 anos de idade, 15, será? Ela vai contar para nós. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder esclarecer um pouquinho essas dúvidas para vocês. Ah, maravilha. E já pode lançar a primeira pergunta, Cí? Vamos lá? Vamos lá, Vilma. Então, vamos lá. Doutora, nós queremos saber o seguinte, tem muita dúvida, eu e a Cí ainda aqui nos bastidores, a gente estava falando, é reumatismo? Não, são dores reumáticas. Como que é realmente o nome correto para a gente falar? Essa é o principal... O que eu gosto de mais esclarecer na consulta, quando o paciente chega, já deixar esse termo melhor resolvido, né? É que eu penso assim, a reumato, na verdade, ela é uma especialidade nova, teoricamente tem pouco mais de 30 anos. Então, quando eu penso, meus pais, eles falam, eu tive reumatismo na infância. Lá atrás, doía articulação, falava reumatismo como se fosse uma doença e um tratamento, era bezetacil para todo mundo, né? Até hoje eu tinha essa dúvida. Então, lá atrás tinha-se muito isso, assim, doeu. É reumatismo, toma isso. Como se eu tratasse de uma doença e um tratamento, né? E, na verdade, a reumatologia, ela abrange mais de 200 doenças. Então, por isso, nós gostamos de dizer o termo correto, né? As doenças reumatológicas. Então, quando às vezes vem encaminhado paciente com reumatismo, eu falo, qual dos 200, né? Eu brinco. Então, muito, são doenças doutora? reumatológicas, esse termo que abrange o reumatismo. Então, por isso que eu gosto de dizer assim, não é que não existe, é que é um termo genérico, é um termo amplo popular, que engloba todas as doenças reumatológicas. Então, seria mais correto dizer qual das doenças reumatológicas eu tenho, deste grupo vasto dessas todas que entram, tanto as inflamatórias, as autoimunes, as degenerativas, todas elas nesse bolo de reumatismo. Nossa, que interessante. Legal, aprendeu aí, né? Você. Doenças e até reumáticas. aquela questão reumatismo no sangue, né? Claro, Então, tudo tá no sangue. É verdade. Mas era muito comum falar, eu ouço demais, né? Eu tive um reumatismo no sangue forte, muito forte. Sim, então, assim, não é no sangue, é porque é sistêmico, é o corpo todo, sim, né? Sim. Então, vai estar pelo corpo todo. Então, muitas das vezes, vem usando isso, a gente tenta ir esclarecendo, mas é comum até colegas mandam e falam, paciente com reumatismo. Então, vamos descobrir qual deles. Eu lembro da minha voz, eu sentia uma dor na perna, assim, principalmente quando estava fazendo frio. Nós vamos chegar lá, tá? Falar sobre isso. E achava que era reumatismo, né? E o que é bom disso, não é? A gente tirar, através dessas informações, esses esclarecimentos, porque tanto você quanto eu, a gente também fala isso aqui nos bastidores. Sim. Falava, né, Cí? Sim. Agora nós vamos já saber tudo nos mínimos detalhes, as técnicas corretas, né? Doutora, sempre disseram que era doença de velho, né? De idoso.
Mas assim, ela pode atingir crianças, bebês, Pode, eu adolescentes? até acho o máximo no consultório, às vezes entram jovens, né? A hora que eu vejo a idade, eu falo, o que você está fazendo aqui? Dizem que eu só cuido de velho. Mas não, as doenças reumatológicas, elas podem acometer crianças, jovens, adultos e idosos também. É que ficou-se mais isso porque o nosso reumatismo mais comum, a artrose, o desgaste, o envelhecimento articular, é o que tem mais nos idosos, então eles acabam nos procurando. Mas tem crianças com doenças autoimunes, como a artrite reumatoide juvenil, os adolescentes, as jovens, né? Lúpus é de mulher jovem, 20, 40 anos. É verdade. Então, acaba que eu tenho esse público bem diverso. Até a minha escolha na reumatologia, porque eu gostava muito de pediatria, mas não queria ficar só na pediatria. Aí eu gostava muito de cardiologia, de reumatologia, eu ia gostando um pouquinho de cada coisa. Falei, reumato junta tudo mesmo, junta tudo e joga fora. Então, juntou tudo que eu gostava e todas as idades e são crônicas, né? Eu tinha um pouco de aversão a ir para o hospital e perder paciente. Na reumato eu vou levando todos eles, são doenças crônicas, mas eu consigo ir melhorando a qualidade de vida, mas eu brinco que eles vão morrer com elas, não delas, né? Olha só. Melhor essa posição aí, né? Realmente. E tem também algumas dúvidas que o nosso público tem, nós temos também, e muito se fala artrite, artrose. Nós queremos, doutora, entender e saber qual a diferença, né, entre essas doenças. Conta para nós. Isso é muito interessante. Então, a artrite seria a inflamação mesmo articular. Então, vamos imaginar na mão, né? Então, seria uma vermelhidão, dor, calor, né? Sinais de inflamação em uma articulação. Então, eu tenho uma artrite, um tornozelo que está inflamado, uma mão que está edemaciada, eu tenho sinais inflamatórios nessa articulação. A artrose é o desgaste articular. Olha. Então, é o envelhecimento. Eu costumo até brincar na consulta, eu falo assim, ruga, cabelo branco e artrose. Nós não vamos escapar. Aí vai usar Eita. creminho, vai usar tinta e vai usar o colágeno, vai dar uma protegida. Mas nós não vamos escapar. Eu até falo, eu quero chegar nos 90, bastante ruga, bastante cabelo, bastante artrose. Mas dá para ter qualidade de vida e melhorando. Sim, Isso que você falou do idoso na academia, uma amiga minha até brinca, ela fala assim, justo na minha vez o idoso tá na academia? Poxa vida, eu não queria ser uma velha sarada. Era pra eu ficar lá no crochê. Já pensou? Que E hoje, coisa linda. então essa é a principal diferença, a artrite, né, e a artrose. E na artrose, mesmo no desgaste, às vezes pode inflamar. Então, o joelho que está com desgaste, eventualmente caiu ou esforçou mais, ele vai ficar inflamado. Então, hoje o termo correto até é osteoartrite, né, da artrose em si, porque mesmo no desgaste eu posso ter também a inflamação. Diferente de, por exemplo, falar em artrite reumatoide, que aí é uma doença autoimune, mediada, né, aí por anticorpos, vai ter outro tipo de tratamento, envolver outras articulações. Doutora, ainda nessa pergunta, e falando, né, de retrospectiva dos 15 anos, tinha reumatismo e tal, eu tomei muita bezetacil, porém, aquela febre púrpura, ela é uma doença do grupo de reumatismo? Isso, a febre reumática, né? A bezetacil, a indicação que hoje a gente... É bem raro, mas que a gente faz em crianças, por exemplo, é a febre reumática, que aí é a prevenção usar a bezetacil por conta do envolvimento cardíaco, né? Mas não é tão comum, não é uma doença que existe, mas não é uma prevalência desse tanto como antigamente só se fazia achando que era isso, né? Mas é uma Entendi. doença de criança mesmo. Pois é. Que pode levar até a vida adulta, né? Aham. Então, mas esse diagnóstico vem dessa fase aí menorzinho. Que interessante. Estou gostando demais. Muito Sim. legal. Você já ouviu falar aquele ditado lá, quando a gente está na turma de adolescente, aí você sente uma dor, aí fala, você está na fase do réu. que era o reumatismo, né? E tem também dor de crescimento, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, Já, mas já. nessa fase aí, tipo, 10, 11 anos, uma dor noturna, tá a criança crescendo. chora. Sim. E aí de manhã acabou tudo. Então, assim, são alguns sinais de que é só uma dor de crescimento mesmo. Não há essa persistência, não há febre, não há inflamação. Mas existe isso também. E acho que Olha lá que atrás muito interessante. era confundido, né? Assim, dessas dores também. Graças a Deus tudo foi evoluindo e a gente tem mais informações e consegue
ajudar um pouquinho, muito a evoluir ainda, muito mais para artrose mesmo. Não se tem tratamentos muito claros, né? O colágeno, o condroprotetor e tudo, se fala até em infiltrar especificamente cada articulação, mas resolutivo, curativo, não se tem ainda. Então, a gente tem longos caminhos a percorrer. Certo. Olha, o nosso público, ele quer saber quando identificar uma dor reumática, porque tem dores de todos os estilos, em todos os lugares, né? Quando eu vou saber que essa dor é reumática sabe que eu escuto comum? muito também? Assim, eu vou em você ou no ortopedista? É verdade. Aí eu falo, eu sou ortopedista que não opera. Pronto. Né? É mais ou menos a mesma coisa. A gente partilha de muitas doenças, né? A diferença é a seguinte. Então, eu costumo dizer assim, bateu, caiu, doeu. Ok, né? Tem sentido. Você houve uma agressão, uma lesão e por isso você está com dor. Não bateu, não caiu e está doendo. Então, a gente precisa buscar o que está acontecendo. Inexplicavelmente, um joelho vermelho, um tornozelo, uma dor que está migrando, passando, ou uma dor que não passa, né? Há mais de 3 meses, as dores crônicas. É importante no reumatologista. E uma diferença importante também, dores mecânicas e dores inflamatórias, né? Então, a dor mecânica é aquela que você vai se esforçar e sente, a hora que você para e repousa, melhora. A dor inflamatória já é o contrário. Fazer as atividades ao longo do dia, você está melhorando. E quando você para, que ela piora. Te acorda à noite, porque você está em repouso e ela está te incomodando. Essa é uma dor inflamatória. Então, essa distinção de dor mecânica e inflamatória também ajuda bastante na consulta, direcionar para uma doença inflamatória e não uma sobrecarga mecânica da articulação. É muito interessante legal. tudo isso. E pegando esse gancho, não é assim? Nós temos sempre uma dúvida sobre pessoas da família que têm as doenças. No caso, do grupo de reumatismo, por exemplo, a avó, a mãe tem. Então, tende realmente, quando na família tem alguém com a doença, de enraizar para nós, para... Existe sim, tem algumas relações genéticas. Não é obrigatório, não é porque existe alguém que você vai ter. E também pode ser que se inicie com você, né? Então, mas não tem ninguém na minha família. Então, não há uma relação obrigatória. Foi mas sorteado. Pode acontecer, sim, né? Fibromialgia, por exemplo, é observado que tem-se mais dessa questão familiar. As autoimunes, né? Eu recebo muitas vezes assim, eu vim porque a minha mãe diagnosticaram lúpus, por exemplo, eu quero saber se eu tenho. Meus irmãos têm espondilite anquilosante, eu quero saber se eu tenho. Então, essa preocupação. Então, pode haver, mas não é uma relação obrigatória, que ninguém vai escapar, né? Entendi. Legal, né, Vilma? Muito bom. E também tem uma doença muito curiosa, que é a fibromialgia, né? Fale um pouco pra gente, Olha, doutora, qual que diferencia ela das demais? Essa é difícil de conduzir. Por quê? É uma doença que ela não tem exame, não existe o que você vá provar. É um diagnóstico clínico, né? Aquele paciente que está dolorido há mais de 3 meses, 3 a 6 meses. O corpo inteiro dói do fio de cabelo ao dedão do pé. Uma dor a um mínimo toque. Eu tenho paciente que não toma banho, porque a água do chuveiro dói, que não consegue colocar o sutiã. O paciente que o abraço, né? Eu já tive situações até de trazer o companheiro, a companheira aí, olha, fala pra ela que eu não tô traindo ela, eu só não consigo, dói, né? Então, é dor ao mínimo toque, associado a um sono não reparador, associado também a um estado emocional ansioso ou depressivo e outros sinais, tanto que a gente chama de síndrome da fibromialgia. Então, pode haver cefaleia, pode haver alteração intestinal, pode haver alterações de pele, olho seco. São uma chuva de sintomas, na verdade, mas essa tríade é o que guia mais. Dor, humor e sono, né? E aí, por não ser palpável, quando o paciente chega, a gente faz os exames e está tudo normal. É uma frustração, porque ele diz, como normal, né? Se eu tenho dor, se dá assim. Mas, de fato, é que a gente afasta qualquer outra doença, sabendo que o diagnóstico é clínico, então este é o seu diagnóstico. E o tratamento é atividade física. Claro que nós vamos tratar o sono, vamos tratar o humor, mas para dor é o exercício físico, para liberar endorfina e anestesiar esse centro de dor cerebral. Porque, na verdade, o paciente com fibromialgia, ele tem, eu costumo brincar que é um termostato desregulado. Então, ele amplia essa dor, ele tem essa amplificação da dor que ele interpreta. Para quebrar isso, é só a endorfina da atividade física que vai conseguir. Mas com dor, quem que vai fazer exercício? Então, é uma limitação. Muito complicado, né? Depressivo, querendo ficar na cama, quem vai fazer exercício? Mas na hora que começa,
começa e vê o benefício, aí entende que eu não estava mentindo. Olha, que coisa boa. E voltando ainda para esse assunto, se a gente tem que já matricular rapidinho na academia. Ai, mas nem me lembro desses detalhes. Não, pula. E pegando esse gancho ainda, nós queremos entender, doutora, quanto ao tratamento da fibromialgia. Sim. É diferenciado? Não é que dos ele demais? é diferenciado. Na verdade, todas as doenças reumatológicas, eu falo inclusive as autoimunes, eu falo para os pacientes, deixa, por exemplo, o lúpus ser o único problema de saúde da sua vida, né? Deixa a artrite psoriásica ser o único problema de saúde da sua vida. A gente precisa de um paciente extremamente saudável. Então, assim, colesterol, diabetes, glicose, todas as comorbidades têm que estar controladas. Peso adequado, atividade física. Porque imagina, uma coluna que já não está legal, um joelho sobrecarregado com excesso de peso, uma musculatura, osteoporose que não está fortalecida. Então, você precisa dessa adesão. É onde o entrave na reumatologia. Eu dependo muito do paciente. Então, eu dependo muito da adesão dele fazer tudo isso. E na fibromialgia mais ainda. Porque por mais que eu vou medicar com o remédio para melhorar o humor e sono, se ele não aderir ao exercício, a gente não chega no 100%. O emocional também, quando muito abalado, eu oriento a psicoterapia, que vai ajudar bastante também. É muito comum na consulta, os pacientes choram, muitos problemas emocionais. Não é uma somatização, mas não deixa de atrapalhar também e somatizar tudo isso, porque eu até falo para elas, feliz, animada, tá menos dolorida. Ansiosa, triste, preocupada, mais dolorida. O corpo contrai, né? Você fica muito mais dolorida, enrijecida, assim como no frio. Vou pegar até o seu gancho do frio. Não é que o frio piora a dor, aumenta a dor, é a sensação da dor. Então, assim, algumas doenças reumatológicas, é só essa questão da sensação ser mais percebida. E um pouco também por nos movimentarmos menos no frio. Então, a gente acaba ficando com essa rigidez muscular mais importante. Interessante. Eu me lembro também que quando a gente pisava no chão descalço, a nossa mãe, a sua mãe falava, não fica descalço que vai dar dor na sua perna. Isso é mito, doutora? É verdade. É mito da friagem, né? A friagem. Isso, vai pegar friagem. Minha mãe assistindo vai falar, não é não. Muito legal. Bom, você já falou sobre sintomas e tudo mais, né? Mas eu queria que você repetisse assim, né? Falasse para as pessoas, né? Quais os sintomas, assim, que ela deve procurar um reumatologista? Porque às vezes a gente fica muito lá no Dorflex, não é? Nossa, aí você está sentindo a dor, toma um Dorflex, aí passa, aí não vai. Ou então vai no ortopedista, ou vai em outro médico. Disfarça, né? E de fato, muitas vezes ajuda, né? Por exemplo, às vezes o paciente vem e fala, olha, eu fui no ortopedista, eu tenho uma tendinite no ombro, eu tenho uma bursite no quadril, eu já tenho uma artrose do joelho. Então, já existem alguns diagnósticos, né? E até outras doenças, por exemplo, hipotireoidismo, se não controlada essa tireoide também vai ter muita dor articular. Diabetes, o diabetes faz neuropatia, né? Então, todos os nervos ficam doloridos. Eu falo, vai comendo o nervinho, então também acaba sendo mais dolorido. Anemia, a síndrome anêmica, eu já peguei pacientes às vezes doloridos, quando eu vou olhar anemia. Então, a síndrome anêmica gera também essa dor generalizada. Alguns medicamentos, tem pacientes que fazem tratamentos específicos com algumas medicações, quimioterápicos mesmo, né? Câncer de mama, depois daquele acompanhamento com os medicamentos podem dar esse efeito colateral de dor. Então, é muito diverso esse espectro da dor. O que eu costumo orientar é mais ou menos sempre isso. Bateu, né? Doeu, vá procurar, né? O ortopedista. É uma dor aguda. Agora, dor crônica, uma dor inexplicável, uma dor que está mudando, migrando, acompanhando de outros sintomas, atrapalhando o seu hábito de vida. É o reumatologista. É o reumato. E voltando lá para a época das vovós, das mamães mais idosas, sempre falavam, pomadinhas, chazinhos, algum tratamento realmente natural dá certo, doutora? Barro de argila. Porque a gente é podado por isso. Para com isso. Não, o que eu falo é assim, tá funcionando? Segue. Porque vocês não têm ideia o quanto a gente chama isso de efeito placebo, né? Quando você compara o experimental. Tá aqui, né? Se você acredita, só vai. Então, eu não costumo tirar, porque mal nenhum vai fazer. O máximo que pode é não fazer nada, né? Sim. Então, assim, olha, eu tô passando esporão, né? O paciente me contou de uma telha,
Pode, faça tudo isso. Toma um remédio também, faça o que eu tô te orientando também. E vai dar certo. Não deixe de fazer, porque de fato não é que eu nem acredito, não. Tem muitos que traz um chazinho, usou uma erva, usou alguma coisa, eu falo, legal, pode ir, vamos junto, tá fazendo bem? Ok. O que eu não acho legal, às vezes eles gastam muito na internet, fica comprando coisas de propagandas e tal. Vai acabar. Eu já costumo dizer, não vai acabar, porque as nossas doenças não têm cura, tem controle. Então não é que vai acabar, mas vai melhorar. Então deixa eu ver o que tem aí, vamos olhar a composição. Senão, de fato, vive nesse ciclo de usar muito anti-inflamatório, muito corticoide e acaba dando outros efeitos colaterais, né? Entendi. Nós até comentamos sobre o exercício, né? É difícil você fazer um exercício, se movimentar quando está com dor. Mas a fisioterapia, ela pode ajudar nisso? Pode sim. Então, muitas das vezes, né, inicialmente, aí diagnosticamos lá uma bursite, tem um rompimento parcial do tendão, por exemplo, ou mesmo para o joelho, coluna, que é uma queixa bem frequente, né? Uma lombalgia, lombociatalgia. Tá agudo ainda, né? Muito inflamado. Primeiro desinflamar, passo a fisioterapia, mas não vai escapar. Eu falo que exercício físico é o remédio que nós vamos tomar o resto da vida. Porém, inteligência artificial ainda não faz pela gente, né? Então, tem que ir lá. Até a gente brinca se movimentar. Entre amigos assim, o dia que ela fizer o exercício por mim, eu confio nela. Por enquanto, eu não tô confiando, não. Então, tem que ir, tem que fazer. Não adianta. É rotina como escovar o dente, tomar banho, esse preparo para uma velhice saudável, né? Isso, e a alimentação também, ela pode ajudar muito, a amenizar? E até uma queixa bem frequente assim, o que eu posso comer? Poder tudo, né? Tudo. Porque às vezes se fala muito assim, tira o leite, né? O queijo, e não tem nada, o glúten. Na verdade, assim, por que se fala dessas dietas anti-inflamatórias? Porque a lactose e o glúten, eles têm potencial de causar alergia, mas em quem tem alergia. Em quem não tem, que consome, não tem problema nenhum, ele não vai causar nenhum problema. Pelo contrário, eu preciso do cálcio, né? Do leite e derivados. O glúten não vai ter nenhum problema se ingerido também, não em exagero. Então, dieta anti-inflamatória seria dieta saudável. Frutas, verduras, legumes, os grãos, né? Os integrais. Uma dieta balanceada para todo mundo. Agora, aquele que diz, nossa, mas quando eu como queijo, por exemplo, eu fico estufado, meu intestino não funciona. Então, você pode ter uma intolerância, restringe para não atrapalhar. E tenho pacientes que às vezes tiram, olha, eu tirei o glúten, melhorou muito. Talvez ele tinha uma intolerância, tornava esse processo mais lento, quando ele tirou, ajudou. Então, pode haver isso, mas não é que a gente vai tirar para todo mundo, não. Entendi. E aproveitando, nós estamos na vantagem aqui, só deixar para o público que tem só 2 senhas aqui, e a da Cia e a minha. Eu já estou com uma lista aqui de dores, doutora, meu Deus, uma lista, daí dói aqui no braço, dói aqui, dói na perna, dói em todo lugar. Então, a idade com dor, não é? Com dor. Estamos aqui na vantagem dessa listinha que a doutora vai examinar a gente, isso né? mesmo. Não vai ter que examinar, prioridade. Logo no início do casamento até tem umas massagenzinhas extra aqui, né? Mas depois dos 10 anos e tal, aí já não tem mais. Ela some. Não tem mais. Aí você tem que se virar nos 30 aí, procurar remato nesse caso. Não, realmente. Doutora, sabemos, não é, que o avanço da tecnologia, da medicina, está muito avançado. E falando do nosso assunto aqui em questão, o que se tem na medicina de tratamento, de evolução? O que a doutora tem ido nos congressos e para falar para nós aqui? Olha, tem cada vez mais coisas, né? Assim, quando eu comecei até a minha residência, eu terminei em 2017, tinha um número de imunobiológicos. Hoje nós temos esse número muito maior, né? Mesmo tratamento para dor, por exemplo, ondas de choque, tem muitas outras alternativas, equipamentos para isso. Então, vem sim evoluindo bastante. Nas doenças autoimunes, a gente trata com os imunobiológicos, que seria um remédio que vai lá e ataca especificamente esse pontinho da autoimunidade desregulada, né? E lá atrás, talvez se tinha 1, 2, 3, né? E hoje a gente tem uma variedade para cada pontinho, ele vai agir exatamente em um lugar específico para ajudar a modular a doença e deixar dormindo. A gente fala, vamos pôr essa doença dormir? E deixar assim por bastante tempo. Então, tem bastante
bastante avanço, tem bastante coisa, muito promissor. Mesmo a infiltração articular, que é algo que também tem ajudado bastante, os ortopedistas fazem e tem ajudado bastante também, alguns reumatologistas, para artrose, por exemplo, pôr lá o líquido que está faltando para proteger essa articulação. Então, isso ajuda também, tem bastante maravilha. coisa. E ainda Muito nesse legal. gancho, doutora, falou uma palavrinha aí muito interessante. E o ozônio, ele entra nesse tipo de tratamento ou é algo paliativo? Olha, comprovadamente algo com ozônio, não. A gente não tem. Mas existem muitas terapias alternativas mesmo, né? Assim, falado. Mas de cientificamente provado algo assim, até o momento, não. Ah, é ótimo saber, porque como estávamos falando aqui, são tantos mitos. Sim, E hoje muitas propagandas e muitas exato. tentativas também, né? Porque Exatamente. é o que eu falo, as doenças da reumato, elas não têm cura, elas têm controle e são pacientes que vão buscar alternativas diversas para melhorar a dor. E às vezes o que funciona para você não funciona para mim, é muito individual até por outras questões, né? De cada um ter suas doenças e, enfim, seu estilo de vida, seu comportamento, enfim. Aí esses tipos de tratamento pode ajudar, aliado também. Eu nunca gosto de excluir, né? Tenho pacientes que às vezes usam o imunobiológico, eu procurei um médico assim, ele quer me dar isso. Pode usar também, mas não vamos abrir mão do que a gente precisa Exatamente. nessa base, né? Como é importante tudo isso, né, Cí? Super. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples e... Exatamente, porque hoje a informação, ela vem na nossa mão, então são muitas coisas. Você nem busca, ela chega. Não busca, você fala, já vem. Então é muito importante isso tudo que a doutora está falando para o nosso público, realmente, para que a informação seja correta, cientificamente comprovada, não é, doutora? Sim, baseado em evidências, né? A gente gosta sempre de dizer, mas eu sempre oriento quando eles perguntam. A acupuntura é uma coisa super legal, que ajuda muito, que eu gosto de orientar. Os estudos de fibromialgia mesmo são feitos com yoga, vocês acreditam? Então, que assim, legal, como exercício, então, essa relação da yoga. Então, tem muita coisa legal Pilates, que dá para... né? Pilates é maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Você viu, aprendeu a lição, né? Faça pilates, Ai, né? tem que fazer, urgentemente. tem que não fazer precisa tanta pôr coisa. os pés na água quente, né? Quando tá frio. Então, a gente tem que sair dessa onda do Dorflex, né? Porque, às vezes, acaba virando uma dor crônica, né? Se ela não bem tratada, né? Então, Exato. pessoal, fica ligado aí, quando tiver com uma dor contínua, vai procurar uma reumatologista, tá aqui, a doutora Paola, tá? Vai lá. Exatamente. E você acredita que o nosso tempo já acabou? Nossa, eu tô aqui já chorando, porque eu já tô pensando aqui Vamos na duplicar. fila, na minha senha, preocupada com isso. Então, mas foi só um episódio desse nosso, falar sobre essas doenças, né? Nós vamos ter outros encontros, Faremos né, doutora? outros. Exatamente. Sobre as doenças, porque o telespectador sempre tem dúvida, né? A respeito de tal dor, né? Como tratar e tudo, e às vezes não dá tempo de falar tudo aqui, mas... E eu te entendo até pela especialidade, né? Eu até falo que na minha família não sabem o que eu sou ainda. Quando pergunta, já saiu dermatologista, hematologista, menos reumatologista. Porque é mais difícil, às vezes a pessoa nem sabe o que procurar. Eu escuto isso, eu trabalho no AMI também. Eu não sei por que eu vim, me manda, o que você faz? Então, tem mandaram muito, aqui. às vezes, um pouco de falta de conhecimento mesmo, né? E isso que vocês fazem acaba ajudando bastante. Sim. Olha, é muito gostoso, um papo acolhedor, informações realmente precisas. E é isso. As pessoas que têm as dores, não sabem por que está doendo, gente, marca com a doutora, ela vai deixar aqui as redes sociais. E é isso, informação de qualidade é aqui no nosso Pod Insa TV, não é, Cí? Exatamente, é o pod que informa, conecta e transforma, né? Exatamente. Mas, doutora, assim, deixa uma mensagem final, né, para quem tem aquela dor e acaba criando outros meios de curá-la e não vai procurar e precisa de uma atenção. Fala para esse pessoal aí o que eles devem fazer para ajudá-los. Sim, olha, eu tive até um grupo com amigos que a gente fez numa época, o Eu Acredito na Sua Dor, né? Então, eu acho que principalmente é isso, entender, encontrar no reumato, quando você buscar, que não são coisas da sua cabeça, né? Nós acreditamos nessa dor, nós vamos procurar orientar, ajudar, tratar na medida do possível, contando muito. Eu sempre, quando eu entrego para o paciente a receitinha, eu costumo colocar assim, quebra a cabeça da reumato, e aí eu dou tudo que precisa
precisa ser feito. O remédio tá lá Ai, que também, bonitinho. mas não é só o remédio, Sim, né? Tem tudo isso pra gente fazer junto, não adianta só uma parte, são as duas empenhados nesse processo, porque não vai ser também milagrosamente entregar um remédio e falar, amanhã você tá ótimo. Há esse processo para que tudo dê certo e vá melhorando aos poucos. Então, se você tem uma dor que está te incomodando, uma dor crônica, não conseguiu ainda o tratamento, acha, né? Mas eu faço tudo, eu não tenho nada. Não é mentira, não é invenção, né? O reumatologista acredita na sua dor e vai te ajudar, sim, a procurar melhorar, eu acho que principalmente a qualidade de vida, porque ninguém merece viver com dor, né? Exatamente. Isso, Aprendeu-se. aprendi direitinho. Já vou me prevenir aí, porque eu vou Isso demorar aí. ainda para ter essas dores, né, Vilma? Mas... Exatamente. Então, doutora, eu gostaria que a senhora aceitasse uma lembrancinha nossa aqui. Muito ó. obrigada. E, Olha gente, só essa que lembrancinha é charme. do Pode Insá TV. Sabe quem faz? É a Renata. Que gracinha. Né? É muito gente, fofo. segue a Renata lá no Flores, né? Flores Bela. Na Flores Bela, por Isso, favor. e ela faz todos os modelinhos e é um brindezinho do nosso Pode Insá Obrigada, TV. muito obrigada, Ficamos muito viu? contentes com a sua participação aqui conosco, Eu tá também. bom? Muito prazer e a gente sabe que a senhora cuida bem dos pacientes, ó, fique ligadinho, vai até a doutora, siga nas redes sociais. Se quiser repetir, repita aí pro pessoal onde te achava, se tem uma clínica, tem algum local que você atende. Sim, eu tenho consultório aqui, né, na Clínica Dermavi, no perfil do Instagram tem o contato certinho, podem entrar em contato, chamar e vamos dar um jeito. Com certeza. Ok. E o mais gostoso, não é? Eu tenho certeza que a pessoa quer ir, quer voltar sempre. Porque olha que maravilhosa, linda. A gente já fica hipnotizada. Gente, ela Sim, hipnotiza já e você é uma sara. cura, né? O sorriso, a simpatia já ajuda a curar, né, Vilma? Olha, a gente fica hipnotizada pela beleza dela, tanto exterior quanto interior. Obrigada. E a gente se cura só de olhar para essa maravilhosa. Ó, e tem mais uma coisa, em cabeça boa, corpo bom. É o que eu falo em toda consulta também, isso que vocês falaram dos chás, né? Do acreditar. É isso também. Se entrar naquele ciclo de eu tenho dor, eu não vou sair da cama, eu não vivo não mais, tem. não consegue, não dá para resolver. Então a cabeça é o guia, tem que acreditar também, tem que lutar contra você mesmo. E vai embora. Exato. E sabe o que eu tenho aprendido? Deu uma dor no dente. Tem pessoas que falam, essa minha dor. Não é minha, Não, gente. não é minha. Essa dor Isso. vai passar. E eu Não é falo até minha. para as minhas filhas, quando tá doendo, eu falo, não, pensa assim, não tá doendo, não tá Exato. doendo. Se passa bem mais rápido, né? Sou muito assim. E eu sou indisciplinada com remédio, viu, doutora? Isso. Eu Não. fujo de remédio e eu digo que a maioria das minhas curas é porque eu não tomo. O remédio. Tô disfarçando. Olha lá. Gente, mas realmente eu não sou viciada em remédio. E tem algumas outras doenças que depois a doutora vai ficar sabendo que eu curei com a minha mente. E é verdade, É verdade, gente. com certeza. Aliado a um profissional, claro, com acompanhamento. Mas se você não fica bitolado, as coisas vão melhorando. Mesmo Tudo. no último congresso de reumato foi falado muito até da espiritualidade na reumatologia. Mesmo essa questão Exatamente. religiosa, a fé, a crença. Isso é muito, muito importante, é muito poderoso, porque você entra nessa linha de otimismo, de pensamento positivo, e isso ajuda demais, é o guia do corpo Olha mesmo. isso, coisa boa. Ainda bem que a gente é positivista, né? Alto astral, Isso né? mesmo. Sim, a energia positiva é tudo, né? Seja no nosso lar, qualquer ambiente que nós estamos, né? Talvez tem pessoas que trabalham num ambiente que é carregado, mas se ela absorve aquela energia negativa, então faz o contrário, despacha a energia boa que aí as coisas melhoram, né? E é Flui. assim também com as nossas dores, né? Exatamente. E aproveitando aqui que a gente está encerrando, a gente vai falar que quem vem agora, logo depois desse bate-papo maravilhoso, se... Nós vamos ficar com o Insá TV News. Não, nós vamos ficar com o vídeo da doutora Valéria Dória, porque ela está Exatamente. toda sexta-feira dando uma pincelada sobre o tratamento das mulheres, tá? Você que nos segue aí, ó, continue nos seguindo, compartilha. Tem muitas pessoas que querem saber sobre esse assunto. Se quiser participar conosco também, tá? É só ligar lá no nosso Insazap 17 98802 7000. Nos siga, curte, compartilha, vem participar aqui, ó. Como é legal esses assuntos, né? Demais. Siga lá a doutora Paola, tá bom? E até o próximo episódio. Fique agora com a doutora Valéria, depois o Insá TV News com Jonas Isso aí, Garcias. isso aí. Beijo. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre adolescência, as meninas da adolescência. Uma coisa muito importante que eu queria chamar a atenção de todas as mães e pais.
vacinem suas filhas contra o HPV. O que é o HPV? O HPV é um vírus sexualmente transmissível e ele é o causador do câncer de colo de útero. Infelizmente, no Brasil, ainda temos muitos casos de morte por câncer de colo de útero, que é um câncer que pode ser prevenido com a vacina. Essa vacina existe gratuita nos postos de saúde dos 9 aos 14 anos de idade, então não deixem de dar nas suas filhas, porque é uma vacina cara. Se vocês forem dar depois, fora do posto de saúde, é uma vacina bem cara. Naquelas famílias que têm condições de dar uma vacina um pouco mais potente, porque as que existem no plano de saúde são as vacinas quadrivalentes, existe também agora a vacina nonavalente, que é uma vacina que cobre mais tipos de HPV. Então é uma vacina um pouco mais completa, mas não temos nos postos de saúde ainda. Mas quem tem condições de dar a nonavalente, o ideal é que se dê a nonavalente, que não existe nos postos, mas existe em clínicas privadas, tá bom? Outro tópico muito importante é a respeito da saúde emocional na adolescência. A adolescência é um período de transição em que as pacientes, as meninas e os meninos também, mas a gente está falando aqui mais de mulheres, de saúde da mulher, existe na adolescência um tsunami hormonal. Elas começam a produzir mais estradiol, testosterona, começam a ovular, os caracteres sexuais secundários aparecem, mamas, pelos pubianos, pelos axilares, algumas passam a ter oleosidade de pele, acne. Nesse momento, muitas desenvolvem também distúrbios de ansiedade, quadros depressivos. Tudo isso relacionado a essa fase de transição. Então, se vocês perceberem que suas filhas estão desenvolvendo quadros de ansiedade ou até quadros depressivos, procurem ajuda médica. E também para essa parte estética, né, de acne, etc., onde um ginecologista ou um dermatologista pode ajudar a menina nesses sintomas. Existem vários tipos de métodos contraceptivos para adolescentes. O que a gente prefere usar normalmente são os métodos de longa duração, que são os LARCs, porque os adolescentes esquecem às vezes de tomar a pílula. Então podemos usar DIUs, implantes, injeções mensais e métodos que a adolescente não vai esquecer e que vai diminuir muito o risco de uma gravidez indesejada na adolescência. E em relação a isso, é muito importante que a família comece a conversar com essas adolescentes sobre sexualidade, educação íntima. Normalmente elas têm também educação sexual na escola, mas é muito importante que os pais se abram para esses adolescentes, para que eles possam contar todas as experiências em relação à parte de sexualidade para os pais, até para que haja o início do método contraceptivo e a prevenção não só de gravidez, como de infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Um beijo, bom final de semana para todos. I think it's important to have those conversations, especially when you're talking about